Zum, zum, vapt, vupt, slipt, slopt. Passou e você nem viu. Carecas de saber. E aí, pessoal? Tranquilo? Aqui é o professor Tim, agora vamos avançar no conteúdo e vamos falar de tabela periódica. Essa é a primeira parte da aula. Então, como vocês já viram no conteúdo de atomística, sempre foi uma coisa muito debatida qual era a composição da matéria, né? E, evidentemente, em se tratando de classificação dos elementos, esse assunto não podia ficar de fora, né? No Ocidente, lá na Grécia Antiga, quem falou primeiramente sobre esse tipo de coisa foi Aristóteles, com a chamada teoria da raiz, no qual ele fazia uma analogia com a raiz de planta. Se de uma planta você consegue tirar várias coisas, como flores, frutos e folhas, você também teria, de forma análoga, na matéria, determinados tipos de raiz que gerariam outras coisas, né? E o primeiro a falar, né, baseado na teoria de Aristóteles, foi Platão, em que ele associou os 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Todas as coisas eram assim feitas por esses 4 elementos. Mais uma vez, houve uma discussão intensa nas universidades sobre o estudo do átomo, bem como a composição da matéria. E talvez, no século XVII, o caso mais interessante seja de Robert Boyle, né? Que é o caso do fósforo, né? O que aconteceu foi o seguinte, né? Que também naquele período houve um cientista chamado Henning Brand, que fez o isolamento da destilação da urina humana de uma substância que ele chamou de fósforo. Porque ele fosforescia, né? Então, o que aconteceu? Depois que o Robert Boyle começou a estudar os escritos de Brand, ele percebeu o seguinte, que apesar do produto formado ser fosforescente, não necessariamente isso quer dizer que aquilo seja um elemento. Então, ele foi o primeiro a levantar a hipótese da diferença entre a composição da matéria e dos elementos químicos da sua forma natural, ou seja, da sua forma isolada. Assim sendo, alguns anos depois, Lavoisier, quando publicou seu primeiro livro de química, ele fez a primeira tentativa de organizar os elementos conforme as suas propriedades, que naquela época os elementos que eram conhecidos eram oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, o fósforo, mercúrio, zinco e enxofre. Tá? E naquela época entendia-se como elemento uma substância simples, né? Uma substância isolada. Então, esses compostos isolados iriam gerar outras moléculas ou outras formas químicas mais complexas, né? Mas a primeira tentativa real de agrupamento dos elementos de forma lógica e de forma periódica foi feita por Dobereiner, né? Que ele observou o seguinte, que era possível agrupar os elementos em formas de tríades. E essas tríades tinham a seguinte característica: o elemento do meio possuía a massa atômica média dos valores de massa atômica das pontas, né? Então vamos pegar o exemplo do lítio, do sódio e do potássio. O elemento do meio dessa tríade é o sódio, né? Que possui uma massa atômica de 23. Só que o lítio e o sódio, quando a gente soma e divide por 2, dá exatamente 23, que é o número atômico do sódio. Perdão, a massa atômica do sódio, né? Isso podia se repetir para todos os elementos da tabela periódica? Evidentemente que não. Só dava certo para até 6 ou 7 elementos. A partir de um elemento mais pesado, como por exemplo potássio, não daria certo. Então, uma outra tentativa, mas que foi feita de forma independente da classificação periódica, foi de Champ-Courtois, né? Na qual ele classificou os elementos em função do peso atômico. E quando ele fez isso, ele percebeu o seguinte: ele percebeu que o telúrio, que é um elemento metálico, ele ficava no meio dessa tabela. Edição, por favor, coloca aí a tabela periódica do Champ-Courtois, que dá para ver uma coisa bem interessante. Dá para perceber, né, que o último elemento dessa tabela é o telúrio. Lá embaixo, ele fica no centro dessa tabela, né? E como ele era
e como ele era um geólogo, ele agrupou isso em forma de um parafuso. Então, imagine se você quisesse dobrar a folha e nessa folha tivesse no meio, tivesse o telúrio. E assim ele chamou de parafuso telúrico, porque os elementos eram dispostos em forma de parafuso. Em seguida, uma outra tentativa de agrupamento de elementos foi feita por Newlands, no qual ele percebeu uma coisa interessante, que as propriedades de alguns elementos se repetiam quando você tinha um múltiplo de 8. Ou seja, existia um tipo, uma sequência de elementos com propriedades semelhantes que se repetiam quando se tinham números múltiplos de 8 do peso atômico. Agora, qual o problema de todos esses modelos, né, de todas essas tentativas de agrupar? Como eram poucos elementos que se conheciam à época, tinha alguns problemas, como, por exemplo, de compatibilidade de elementos. Como, por exemplo, aqui na classificação do Dobereiner, podia muito bem, é bem lógico que a gente vai ver isso depois, que o lítio, sódio e potássio é exatamente a classificação do grupo 1, dos elementos alcalinos, e que essa é de fato a sequência que existe na tabela. Só que para alguns outros elementos, às vezes a combinação não dava certo, por conta das suas propriedades, como já aconteceu de antigamente, quando se estudava o agrupamento do Dobereiner, se misturavam, por exemplo, metais com não metais, exatamente porque essa mistura de metais e não metais dava um valor médio nessa tríade. E, evidentemente, a gente sabe que não se pode, já que se quer agrupar elementos semelhantes, não se pode agrupar metais com não metais. Então, essa foi uma problemática que aconteceu durante o século XIX. E a gente vai ver a seguir quem foram as pessoas que conseguiram desmistificar e conseguiram organizar de forma lógica e coerente a tabela periódica. Negada, vamos ver agora como terminou essa história da tabela periódica, né? Todo mundo deve ter ouvido falar de Mendeleev, que foi aquele cientista russo, aquele químico, que primeiro fez uma coisa maravilhosa para o mundo, que foi determinar o grau de teor alcoólico ideal para a vodka, que é 40%. Inclusive, eu já tomei, é muito bom. Melhor do que a balalaica. E a segunda coisa que ele fez foi organizar a tabela periódica com o seguinte motivo, né? Baseando-se na organização de Courtois, ele fez esse agrupamento dos elementos conhecidos até então em função não somente dos pesos atômicos ou da massa atômica, mas também das suas propriedades químicas e físicas, né? Então, quais eram as considerações de Mendeleev acerca da tabela periódica que ele propôs, né? Os elementos, quando agrupados em seus números, em seus pesos atômicos, apresentam alguma periodicidade. Os elementos que são semelhantes entre si possuem peso atômico similar, como, por exemplo, irídio, platina e ouro. Ou então, pode ser também o elemento semelhante pode ter um peso atômico regular, ou seja, que se repete em períodos, né? A gente vai ver que esse termo regular pode se referir tanto às famílias ou grupos, que a gente olha a tabela de cima para baixo, ou pelos períodos, que a gente olha a tabela da esquerda para a direita ou ao contrário. O agrupamento dos elementos corresponde às suas valências, que também isso é uma coisa fundamental na tabela periódica. Se você não souber qual é o nome do elemento, mas se souber onde ele está localizado, você pode prever as suas propriedades. E a magnitude da massa atômica determina a característica do elemento. Então, o que é que isso significa? Se eu tenho uma massa atômica muito pequena, como por exemplo, a massa atômica do hidrogênio, hidrogênio é um gás, porque ele é um átomo que é muito leve. Agora vamos considerar, por exemplo, o mercúrio, que eu não lembro agora a massa atômica dele, mas é um elemento que é um dos mais densos da tabela periódica. Inclusive, nós vamos ver isso quando estivermos falando sobre propriedades periódicas, né? Além do mais, não somente da magnitude da massa atômica que determina as características do elemento, né?
mas também a sua estrutura eletrônica também participa de forma crucial nas propriedades do elemento, né? E o Lagrange finale nada mais é do que a organização da tabela periódica em função do número atômico. Mas o que aconteceu? Um cientista britânico chamado Henry Moseley, ele descobriu que existe uma propriedade dos átomos que foi observada quando ele estudava difração de raio-x, né? E essa propriedade chamou de número atômico. Mas nada mais é do que o número de prótons, né? E que esse número de prótons era uma característica do elemento, como a gente já sabia também. Então, qual foi a contribuição de Moseley, né? Ele simplesmente reorganizou a tabela periódica. Ao invés de utilizar peso atômico, ele utilizou o número atômico, que corresponde ao número de prótons. E agora eu vou mostrar para vocês como é que está a tabela periódica hoje, inclusive incluindo os elementos novos que a IUPAC já lançou nesse ano de 2016. Muito bem, pessoal. Terminando essa aula introdutória de tabela periódica, vou mostrar para vocês como é que é a tabela periódica hoje. Né? A tabela periódica ela é organizada em 4 grandes grupos, em que ela é organizada em função do orbital em que a camada de valência é encontrada. Então, nós temos 4 blocos, que são bloco S, P, D e F. O bloco S está se localizam os metais alcalinos e alcalino-terrosos. No bloco P, os metais, na verdade não são metais, é o grupo do boro, do carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e os gases nobres. O bloco D encontra-se os chamados metais de transição. E o bloco F é exatamente aqueles metais em que são terminadas a distribuição eletrônica em F. E aqui também você começa a ter os elementos chamados transurânicos, nos quais eles são elementos artificiais, ou seja, são feitos em laboratório, em acelerador de partículas. E na próxima aula nós vamos ver de forma mais detida, de forma mais detalhada, todas essas famílias. Então, negado, barrufa aí, estuda e até a próxima aula.